Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos abordar o módulo 5 da nossa disciplina de matemática, para o curso de Química, curso técnico de Química. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre funções exponenciais. Então, uma função exponencial ela é utilizada quando eu tenho números muito grandes, ou então números pequenos, onde que eu utilizo ali a base 10 para fazer a representação desses números. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro exemplo que ele me dá esse número. Então, eu conto aqui, ó, quantas casas eu tenho, até chegar aqui, ó, o 2 e o 8. Calma aí. Até chegar aqui. Então, eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse número aqui é representado por 2,8 vezes 10 a nona. Eu tenho 2,8 trilhões aí, ó. Então, a potência do expoente natural. Dados um número real A e um número natural N, com N maior ou diferente de 2, a potência de base A e o expoente N é um produto de N fatores iguais a A. Essa potência é indicada por. Então, aqui, ó, se eu represento esse número, ele vai ser representado por essa E. Onde que N é o número de valores que eu tenho A. Então, vai ser A vezes A vezes A, aqui, ó, infinitas vezes. Então, sabemos que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Isso para zero diferente de para zero diferente de zero. Ou desculpa, para A diferente de zero. Quando eu tenho a representação de um expoente inteiro negativo, ele também pode ser representado por isso, onde a minha potência ela desce para o denominador e ela fica o quê? Ela fica negativa. Então, dizemos ali, ó, que o inverso de A elevado a menos N, de A elevado a menos N, vai ser igual a elevado a N. O inverso, quando eu coloco 1 sobre aquele valor. Tranquilo? Vamos lá, expoente de número racional. Antes, vou fazer aqui ó, uns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui o exemplo de 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Outro valor aqui, ó. 10 elevado a 2. Isso aqui vai ser 10 vezes 10, que vai ser igual a 100. Aqui, melhor. Aqui, ó. Opa. 2 elevado a menos 3. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 terços. Então, isso aqui vai ser igual a 1. 2 elevado ao cubo, a gente já viu ali, ó, que é 8. Então, a representação vai ser esse valor, 1 oitavo. Beleza? Então, a potência de número racional. Vamos considerar um número real não negativo, A, e um número natural, N, sendo N maior que 1. A raiz enésima de A é definida com o número B real e não negativo, tal que B elevado a N é igual a A. Então, B aqui, ó, toda vez que eu quero saber o valor de B, e como ele está elevado aqui ao número N, esse N volta aqui se transformando esse A aqui, ó, em uma raiz. A exemplo, eu tenho aqui, ó, B elevado ao cubo é igual a 8. Então, aqui, ó, B vai ser igual a raiz cúbica de 8.
Professor, como eu resolvo aqui a raiz cúbica? Vamos fatorar esse 8 aqui, ó. 8 dividido para 2 vai ser 4. 4 dividido para 2 vai ser igual a 2. 2 dividido para 2 só pode ser 1. Quantas vezes eu multipliquei aqui o número, tenho o número 2? Eu tenho 2 3 vezes, né? Então, aqui, ó, B vai ser igual a raiz cúbica. Esse 8 eu transformei ele em potência. Então, aqui, ó, ficou 2. Ficou aqui, ó, sobre 2 elevado ao cubo. Corto essa raiz com essa exponencial. Então, B vai ser igual a 2. Beleza? Entendidos? A raiz enésima de um número, ela tem as seguintes propriedades. Sendo A e B reais e não negativos, M inteiro, N e P produtos naturais não nulos. Então, por exemplo, aqui, ó, se as minhas bases, se eles estão na mesma raiz, A vezes B, então eu posso explorar, retirar eles da minha raiz. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tem uma raiz, vou até colocar a cúbica, de 8 e 6. 8 vezes 6. Então, isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes. Galera, eu já fiz até aqui, ó, o exemplo anterior, a raiz cúbica aqui, ó, de 8. Eu sei que é 2. Isso aqui, ó, eu sei que é 2. Vezes raiz cúbica de 6. Então, fez uma simplificação dessa raiz. A mesma coisa eu faço para minha divisão. Ou então aqui, ó, quando eu tenho uma potenciação. Nesse caso aqui, ó, A vai elevar-se a M, N eu deixo de fora da minha raiz. Quando eu tenho aqui, ó, eu faço uma multiplicação das minhas raízes, dos meus índices das minhas raízes, N e P. E aqui, ó, também eu posso fazer a simplificação. Tem aqui, tem P dos dois lados, eu pego e corto. E aqui fica a raiz de N, A vezes M. Então, isso aqui são propriedades. São 5 propriedades da minha exponenciação. Então, definição de potência de expoente radical. Dados um número real positivo e um número racional, P sobre Q, em que P e Q pertencem aos números inteiros, e que Q é maior ou igual a 2. Então, nós definimos que... Então, aqui é um exemplo. Por exemplo, eu vou dar um número aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que 2A elevado a 1. Ah, outro exemplo. Vou até dar agora em números. 2, 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar quadrado e aqui vai ficar 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada. Como é raiz quadrada, não preciso colocar o 2 aqui, mas eu já vou colocar 2 elevado ao cubo. Isso aqui é fechando a raiz. É igual a 8. Potência de expoente irracional. O conceito de potência pode ser estendido para potências de base real, positiva e base exponencial irracional. Porém, eu tenho uma observação. O conjunto dos números reais é formado pela união dos conjuntos dos números racionais com os números irracionais. Ficam definidas potências de expoente real. Então, tem essas propriedades.
Potências aqui, ó, que eu tenho a mesma base, se as bases são iguais, eu somo os expoentes. Potências, isso aqui no caso de um produto, no caso de uma multiplicação. No caso de uma divisão, potências de mesma base, eu subtraio os meus expoentes. No caso da multiplicação, aqui eu faço o chuveirinho do meu expoente. Então, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M. Mesma coisa aqui, vai ser para o produto, onde que a minha base ela deve ser diferente de zero. Aqui vai ficar A elevado a M e B elevado a M. A mesma coisa aqui. Aqui eu multiplico os meus expoentes. Entendidos? Então, quando eu tenho um produto de mesma base, conservo a base e soma os expoentes. E se eu tenho uma divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Se eu tenho uma multiplicação de produtos que são bases diferentes, então eu elevo o primeiro ao meu expoente M e elevo o meu segundo produto a M. O mesmo ocorre com a divisão. Quando aqui eu tenho uma elevação de bases, então eu conservo aqui a base e multiplico os meus expoentes. Quando eu tenho uma multiplicação, de expoentes. Dados os números reais, eu posso até aqui, ó, fazer um exemplo, antes de passar para lá. Exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a sétima. A mesma coisa aqui para baixo, eu posso ter 4 elevado a 3 dividido para 4 elevado a menos 2. Então, aqui, ó, conserva a base, e aqui vai ficar 3 menos 2, e subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar 4 elevado a 1. Nesse outro exemplo, eu posso ter 2 vezes 5 elevado ao cubo. Então, nesse caso, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 5 elevado ao cubo. Nesse caso aqui vai ser 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. Então, 8 vezes 125. A mesma coisa faço para esse. Vamos aqui, eu colocar aqui 3 e aqui eu vou colocar 2. Todo mundo elevado a 2. Então, aqui, ó, vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 9 sobre 4. Aqui, eu tenho um exemplo. Calma aí, deixa eu apagar. De 4 elevado a 3 e aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 4 elevado à sexta. Tranquilos? Aqui, ó, eu não tinha feito, mas aqui, ó, 8 vezes 125 é 1.000. Se eu quisesse ter feito aqui até aqui, ó, também não tinha problema. Esse caso aqui, ó. Aqui era 2 vezes 5, é 10, né? 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 1.000. Então, aqui, ó, são iguais, então tá correto. Bom, função exponencial. Uma função exponencial, ela vai ser dada, é chamada de função exponencial, desculpa, de base A, quando existe um número real A, onde A deve ser maior que 0 e ele deve ser diferente de 1.
tal que ela vai ser dada por essa configuração, onde f de x vai ser igual a elevado a x, para todo x que pertence aos meus números reais. Então, por exemplo, aqui eu coloquei os domínios, né? Eu comecei com menos 2. Aqui, ó, ela me deu essa função, f de x elevado a x. F de x é igual a 2x elevado a x. Então, como eu levei aqui, ó, no primeiro aí, ó, f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. Como aqui o meu expoente está negativo, então eu faço o inverso da minha função. Então, f de menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, f de menos 2 vai ser igual a 1. 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Tranquilo? Mesma coisa eu vou fazer com f de menos 1. Vai ser 2 elevado a menos 1. Aqui vai ser igual a menos 1. 2 elevado a 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 1 sobre... Ou aqui é 1, viu, gente? 1 sobre 2. F elevado a 1 vai 2 sobre 2 elevado a 1. Então, f de 1 vai ser igual a... f de 1 vai ser igual a 2. Ah, eu não fiz o de 0, desculpa. Posso fazer aqui embaixo. F de 0 vai ser igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado igual a 0 é igual a 1. Então, f de 0 é igual a 1. Então, eu montei aqui, ó, a minha exponencial. Esse gráfico vai ser uma exponencial. E nesse caso aqui, ele vai ser uma exponencial crescente. Beleza? Então, quando eu tenho um crescimento ou decrescimento de uma função exponencial? A função exponencial dada por a, x elevado a x, a função exponencial dada por f de x é igual a elevado a x, pode ser crescente ou decrescente, dependendo do valor da base. Se a base for maior que 1, então o meu gráfico ele vai ser crescente. Se a minha A for menor do que 0, ou então menor que 1, então o meu gráfico ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função decrescente. Equações exponenciais e sistemas de equação. Toda equação tem uma incógnita e pelo menos um expoente. Então, é chamada de equação exponencial. Então, eu tenho aqui, ó, essas duas equações, onde que ele me diz que algumas equações exponenciais elas podem ser resolvidas escrevendo ambos os membros da igualdade, com potências de mesma base, e aplicando a propriedade. Então, se elas aqui, ó, elas têm a mesma base, eu cancelo as bases e eu acho o valor de x. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 8. Então, eu tenho que deixar esse 8 aqui, ó, com a base 2. Como é que eu faço isso? Fatório ele. Aqui, ó, 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. Então, aqui, ó, deixei a base 2. Quantos números 2 eu tenho aqui, ó? 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que o 2 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Então, corto. Então, x vai ser igual a 3. Alguns casos, não é tão simples eu fazer essa mudança aí de base, essa conversão de base. Então, dessa forma, é utilizado alguns produtos para recair a potência, né? Para que eu possa resolver essa minha função, resolver essa minha equação. Bom, para resolver um sistema formado por equações exponenciais, começamos a analisar cada uma das equações, onde o objetivo é obter em ambos os membros, potências de mesma base. Em seguida, proceder com a resolução de forma habitual.
Bom, as inequações exponenciais. Toda inequação exponencial, ela tem uma incógnita. Tem pelo menos um exponencial. Tem pelo menos um expoente. Então, essa equação é chamada de exponencial. Então, aqui, ó, o sinal é mantido. Por exemplo, aqui, ó, as bases são iguais, então o sinal é mantido e eu acho aqui o valor do meu x. O sinal também é mantido. Quando a base está entre 0 e 1, a relação de desigualdade entre as potências se inverte entre os expoentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho Então, ó, quando a base está entre 0 e 1, toda a relação de desigualdade entre potências inverte sinais, ou seja, para 0 menor que A e A menor que 1. Temos. Então, se eu tenho aqui uma base que ela é diferente entre 0 e 1, meu sinal ele vai mudar. O sinal dos meus valores aqui dos resultados das minhas inequações. Bom, sempre que for possível, escrever ambos os membros de uma inequação exponencial com potências de mesma base, para resolvê-los usando algumas dessas relações, para que eu possa resolver essas relações. Bom, eu vou fazer aqui um exemplo de algumas equações exponenciais. Aqui, ó, 2 elevado a menos 4 é igual. Então, aqui, ó, fiz 6 exemplos de equações exponenciais. O primeiro caso é o mais simples. Ambos estão com a mesma base, então só basta cortar. As bases são iguais, então só corta. Então, nesse caso aqui, ó, menos 4 é igual a x. Então, por ordem, eu sei que x é igual a menos 4. É o valor essa função exponencial. Nesse outro caso, aqui eu tenho que igualar, já sei que aqui, ó, vai ficar convertendo 8, eu sei que 8 eu já fiz a fatoração em exemplos anteriores. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar... Eu sei que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, 2 ao cubo é igual a 2 elevado a x.
Mas ainda não estão iguais, então esse 2 elevado ao cubo eu passo para o primeiro membro. Então ele vem e a minha exponenciação vem com sinal negativo. Então aqui, ó, corto as bases que agora são iguais. X vai ser igual a menos 3. Aqui, o 16, faço a fatoração. 16 por 2 dá 8. Por 8 dá 4. 4 por 2 dá 2. Que 2 por 2 dá 1. Então aqui eu tenho o 16 elevado, 16 transformado em base 2, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Corto, x é igual a 4. O próximo de baixo, mesma coisa. Passo esse 7 elevado a x estava no denominador, passo para o numerador. Vindo para o numerador, a minha expoente vem com sinal negativo. E aqui é igual a 49. 49, a gente sabe que é a mesma coisa que 7 elevado ao quadrado. Então, menos x. Vai ficar aqui 7 ao quadrado. Corto. X vai ser igual a... Desculpa. Menos 2. Aqui, eu tenho um 2 que ele está dividindo. Ele pode passar para cá multiplicando, então. É a mesma coisa que 2 vezes 1. Toda coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Corto. Ah, aqui não tem nada. Porém, eu sei que 2 é elevado... Aqui, quando não tem nada, eu sei que é elevado a 1. Então, aqui, ó. Corto agora, sim, de forma correta. X é igual a menos 1. Aqui, tenho que fazer com que essa... Aqui está 81, então tem que fatorar ele. Fatoro aqui. Então, 81 dividido para 3. Deu 27. 27 dividido para 3, eu sei que vai ser 9. 9 dividido para 3, eu sei que é 3. E dividido para 3 vai ser 1. Então, aqui é 3 elevado a 4. Corto, x vai ser igual a menos 4. Então, galera, eu fiz aqui alguns 6 exemplos sobre funções exponenciais. Tinha feito alguns exemplos também. Próxima aula, a gente chega na parte de logaritmos, beleza? Um forte abraço e até a aula número 6.